a alegria do Evangelho. Isto, há uma outra edição das Paulinas, mas tem pouca tinta. Esta da difusora bíblica tem mais tinta e tem algumas melhorias. Como sabem, no Vaticano agora os tradutores são de autoestrada, são tradutores brasileiros e às vezes nos textos é um bocado, não é desagradável, porque quem somos nós? Somos um país pequenino em relação ao continente que é o Brasil e outros países de língua portuguesa. Mas eu irei falar deste texto, mas porquê? Vamos lá ver. Este Papa não caiu assim do céu de repente. E depois ele foi escolher para nome, que é um programa. O Francisco de Assis, ele tinha um em casa, a jesuíta, que era o Francisco Xavier. E esse Francisco Xavier era uma igreja de saída, então não foi até às Índias de todo lado. Mas não. Ele escolheu uma figura que nunca foi padre sequer. Um leigo, Francisco de Assis. E como sabem, Francisco de Assis era filho de um grande negociante, um homem rico e grande negociante. E gostava pouco do jeito poético do filho, que não se interessava nada por negócios, mas o pai de vez em quando lembrava-lhe, então, aprenda a governar a vida, não é? A gente não vou viver sempre e tal, para tomar conta dos negócios. O homem um dia reuniu toda a tralha que o pai lhe tinha comprado, de roupas e tudo isso, e todo nu, perante o pai: olha, tome lá, isto é o que você, eu vou servir outro pai. Era este o estilo do Francisco de Assis, que era seguir nu o Cristo nu. E sabe que depois ele teve franciscanos não é as congregações depois franciscanas que foram sempre mais do que se pode imaginar. Já no tempo dele era uma proliferação. Há um filme muito bonito, um filme de cinema mudo, em que apresenta São Francisco, aqueles grupos todos com ele, e ele um dia diz: eu não posso mais com esta gente toda junta, e vou-lhes expressar isto. Chegaram assim a um largo, um monte, e ele diz: agora todos vão começar a andar à roda. E os tipos todos, Francisco mandava, ponto. E ele de lado ria que se fartava, porque eles começaram a andar à roda e iam caindo como tordos, quer dizer, iam caindo, quer dizer, mareados todos. Houve um que resistiu mais tempo, mas também caiu. E depois disse assim: agora levantem a cabeça. E cada um para onde está virado é para lá que vai. A dispersão fê-la assim. Ele tinha muitas coisas extraordinárias, o Francisco de Assis, incorporou os movimentos de contestação que havia dentro da Igreja, mas assumiu-os no interior da Igreja. E esse foi o grande gênio, um grande gênio. Ele depois tinha um português com ele para lhe ensinar um bocadinho de teologia aos discípulos, que era Santo António, mas eu recomendo: olha, não lhe metas também muita mania na cabeça de que ficam teólogos em pouco tempo. E então há esse movimento franciscano. Quando o Papa escolhe chamar-se Francisco de Assis, há uma primazia dada logo aos leigos. Aos leigos não é no sentido que nós hoje classificamos de leigos, mas ao mundo não clerical. Não ao mundo clerical. O próprio nome, a própria escolha é um programa. Ora, o que é que tem a ver este programa? Eu queria chamar a atenção para isto.
Sabem, eu ia muito rapidamente lembrar, porque escrevi umas coisas, mas eu não vou ler assim muito, mas muito rapidamente. Quando o Papa, o atual Papa Francisco, chega, o que é que havia na Igreja? Certamente um mundo enorme, paróquias, de movimentos, tudo, e dioceses, tudo, e coisas muito válidas. Mas aquilo que aparecia nos meios de comunicação social era os escândalos do Vaticano, escândalos económicos, financeiros, e a pedofilia clerical, que ia de cardeais a padres, não é? Ora, não aparecia mais nada, quer dizer, era um prato sempre servido pelos meios de comunicação. Pensar na Igreja era pensar em pedofilia e pensar em lá nos negócios sujos do Vaticano. Ora, ele quando assume, era cardeal, e vai ao... Ele agora diz sempre que lá já explicou tudo. Na altura disse, não enganou ninguém. Eles sabiam quem o escolheu, quem é que escolhiam. Não andem a dizer, escolhemos um e saímos outro. Não. Eles sabiam, ele está sempre a insistir nisso, eu no conclave expus quais eram as minhas ideias para a renovação da Igreja. Ora, o que é que acontece? Acontece que o estilo começou logo a ser muito pouco pomposo. Logo no dia em que foi, apareceu assim, depois mandou que tivessem um bom jantar e pronto, a saudar as pessoas. E começou a haver um movimento muito esquisito, porque ele foi viver para uma periferia do Vaticano, que não é má, a Casa de Santa Marta. E começa a haver movimentos que há, e tinha-se esta ideia, que era, a coisa única que pediam sempre era a reforma, tanto da banca como da própria Cúria Romana. Só se pensava nisso, falava-se sempre disso. E ele surge de outra maneira, porque começa com gestos que não são os da Cúria, a ir ter com pessoas que não eram as mais recomendadas. Depois vai a Lampedusa, que é um fenómeno enorme, que é fazer do problema todo dos migrantes, a imigração e tudo isso, o Mediterrâneo torna-se um cemitério de africanos, e ele começa a ir assim em coisas simbólicas em que ele está fora de portas. E depois até aquelas histórias que o encontram no autocarro, não sei se encontram, se não encontram, que ele anda lá por meio de Roma e tal. Depois, claro, começa o mundo das lendas, ainda bem. Mas o problema é isto. Começa algo de novo. E é por aí que eu queria um bocado que nós chamássemos a atenção e ver se percebíamos isto, porque também para mim não é assim muito claro. Se a situação era aquela quando ele entra, Cúria, banco, pedofilia, qual é a operação imediata que ele faz? As pessoas diziam, reforma da Cúria. Ora, vocês sabem que tudo que é por decreto também se substitui. É necessário mudar a mentalidade. E então ele começou, e se vocês pegarem neste texto, que é o texto programático dele, a alegria do Evangelho, que é uma coisa muito repetitiva em muitas coisas, mas sempre com nova graça, mas se pegarem, sobretudo a partir do capítulo 4, a dimensão social da evangelização até ao fim, começa-se logo a perceber. O que é que ele colocou? E isto parece-me que é importante, porque a minha ideia é que o Papa está a preparar um Vaticano novo, um concílio. Eu não
pode ser assim também decretar, como que aconteceu com João 23, que já lá vamos. Ele tem de tornar uma coisa mais irreversível. E para isso ele conseguiu, porque ele sabe muito bem as cúrias todas do mundo todo, as reuniões, como é que tiram o poder. E na política as coisas fazem nos primeiros 100 dias, porque depois já todos se ocuparam os seus espaços, já não deixam movimentar mais nada. Ele não fez isso. Ele tem uma outra visão das coisas. E começou o mundo todo. Ganhar a opinião pública de que estava a acontecer na Igreja algo de novo. Para crentes, não crentes, para ateus, para agnósticos, para cristãos de todas as igrejas, para os católicos de todas as tendências, estava a acontecer algo de novo. E a primeira coisa, eu vou chamar a atenção, desculpem, só uma pequenina história, eu vou ser rápido, mas uma pequenina história. A Igreja Católica viveu durante muito tempo em regime de cristandade. O confronto depois do século XVI e para cá, o confronto da modernidade, fez com que em alguns países a Igreja passasse um bocado para a esfera privada, o que aconteceu em França e tudo isso. A perda dos Estados Pontifícios, depois a definição do Papa infalível, e depois começa uma coisa que a gente esquece. É o número de grupos, de movimentos que começam a nascer no campo da Bíblia. A Escola Bíblica de Jerusalém é fundada nesse contexto de suspeitas. Até, durante 2 anos ele esteve mesmo fora de Jerusalém, não podia lá estar o Padre Lagrange. Mas é um movimento bíblico que começa, um movimento bíblico crítico. Não ficar isso na mão só das outras igrejas e dos que eram ateus. Né? Não. Dentro da igreja começar a refletir e a estudar a Bíblia de forma científica. Depois há um movimento missionário. E dele nasce o problema ecuménico. Como é que nós andamos aqui na África, na Ásia e tudo isso, a falar de Jesus Cristo, uns para um lado e outros para o outro? Quantos Cristos há? Começa um movimento também ecuménico, sempre muito lento, ainda está muito lento. E começa também um movimento litúrgico, a reforma do movimento. Mas o movimento operário, já tinha penetrado na Igreja com Leão XIII, mas depois expandiu-se em várias ramificações. E acontece que, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, já aparece aquela ideia, até que depois se tornou França, país de missão. E depois, são os países todos que estão a ser países de missão. Não é só na Ásia, não é só na África. E mesmo quando na África começam a contestar as missões católicas, que dizem ir de evangelizar a Europa, que está vindo para aqui com essa treta, e ao fim e ao cabo vós não sois capazes de fazer uma coisa que seja condigna na Europa. Mas há portanto, assim, coisas que estão em movimento. Nos anos, e depois, no plano teológico, a chamada nova teologia e tudo isso, mas tudo isto era sempre feito com anátemas. Estavam sempre condenações. Quer dizer, havia uma irrupção, um movimento, já sabia que de Roma vinha vir uma condenação. E era sempre isto. A criatividade e a repressão. Foi isto. Nos anos 50, isto agudizou-se. 50 agudizou-se de uma forma muito grande. Porque também nasceram coisas muito vanguardistas. Mesmo ao nível do clero, diz, estamos em missão, para que é que estamos aqui fechados? Nascem os padres operários, não sei se recordam. E começam a haver também, por um lado, e até o Pio XII, a abrir muitas portas, mas ao mesmo tempo a fechar outras, quer dizer, não se sabia para onde é que aquilo ia. Ora, o que é que surge? Isto é preciso perceber.
surge o João 23. Eu nunca poderei esquecer o que ele representou para mim. Eu estava em Roma, 59, e ia às audiências públicas, e de repente eu vi que a igreja, aquele homem começava a falar com as pessoas que iam lá, já seduzidas. Porquê? De olhar para ele. Porque ele começava, era como um sol da bondade para todas as pessoas, aquele rosto, e depois era assim, andava com cartas, um a dizer que vinha daqui, outro que vinha dali. Eu conheço lá na tua terra tal fulano, leva-lhe um abraço meu. Começava a conversar com as pessoas que eram da família dele, e ele era da família das pessoas. Era uma outra igreja, ele já estava a nascer. E depois teve grandes problemas, porque esteve para haver um confronto nuclear, ele interveio e tudo isso, mas, sobretudo, ele depois contava com piada que este Francisco também tem muita piada, mas ele também tinha. Vocês sabem, quando chegou ao Vaticano, perguntaram-lhe quanta gente trabalhava no Vaticano, diz ele, mais ou menos metade. E o homem era em tudo, tinha uma capacidade também humorística enorme, e de repente estava a fazer a barba e lembrou-se de convocar um concílio. É evidente que não podia ser assim, mas era a forma dele, e começou realmente a dar a palavra à Igreja através dos bispos do mundo inteiro. E pronto, aconteceu. Só que, vocês sabem, e as pessoas têm isto neste documento, os documentos do Vaticano II. Eu creio que agora já estas gerações já nem leem, não é? Nem se lembram, nem que existiu, nem nada, houve uma coisa para lá e tal. Mas é pena, porque são textos muito elaborados, que saíram a ferros, são documentos que saíram a ferros, que demoraram muito tempo, e mais uma redação, e mais outra redação, e mais outra votação, e mais outra votação. E o último documento do Vaticano II a ser aprovado foi o quê? A Declaração sobre a Liberdade Religiosa. Porquê? Oh meu Deus, eu assisti ainda a essas discussões teológicas em Salamanca, em que me ria imenso, porque a gente tinha tido em Fátima muitos professores, outros, e aqueles ainda eram muito escolásticos, e a coisa que a gente sabia era isto: direitos só tem a verdade, o erro não tem direitos. Nós é que temos a verdade, só a Igreja Católica é que tem direito à liberdade religiosa. Isto é evidente que era verdade, que era assim, que funcionava. Só que no Vaticano II foi dolorosamente que se chegou à ideia que direitos têm as pessoas. As pessoas é que são sujeitos de direitos. Não é nem a verdade nem o erro. São as pessoas, na situação concreta em que se encontram. Olhem o que é que aconteceu. Mesmo os que não se entusiasmaram com o Vaticano II, muitos dos que até estavam contra, mas o documento que mais foi usado, mesmo pelo João Paulo II e pelo Papa Bento XVI, foi o documento sobre a liberdade religiosa. E hoje, se não tivesse acontecido o Vaticano II, se não tivesse acontecido, com muita turbulência e gente que saía da Igreja, estaríamos na situação dos maometanos, estaríamos na situação dos muçulmanos. Porque eles também dizem que estão na verdade, é a última religião que apareceu, é o último profeta, o Corão já veio assim, vestidinho, caído do céu, não se pode, sabe que houve uma fase grande em que se discutia o Corão e a filosofia árabe, foi florescentíssima. Mas depois disseram que não se pode discutir mais. Filosofia fora. E houve livros que se escreveram contra os filósofos, no meio do... E então, caluda. Aceitar o Corão e acabou. É evidente que nem todos são assim, mas é a situação atual. E agora aparecem os doidos.
que em nome de Deus matam, não é? Ora, então o que é que acontece? Mas na Igreja, a história, meu Deus, que já vem desde a Bíblia, a violência, não é? Tantas, porque na Bíblia há duas grandes religiões. Uma, a religião da sabedoria, que é pacífica, Deus criou o céu e a terra, as pessoas, e depois há uma religião que é patriótica, que é Israel contra os outros. E anexam Deus, diz, Deus está sempre a dar porrada nos outros, quer dizer, em nosso favor, que é evidente. Ora, acontece esta história toda, e vejam o caldeamento que foi feito no Vaticano II, foi uma revolução teológica enorme, não no sentido de trazer coisas novas, aquilo vinha tudo já de trás, nos movimentos, mas oficializou-se, retrabalhou-se e tudo isso, e é um marco enorme. Só que esse marco depois começou a ter muitos problemas. Eu acho que o maior problema da Igreja interna são as mulheres. Eu acho que a fronteira mais difícil é das mulheres. Porquê? Porque se fez uma operação, olha, vem aí por todo lado tantas imagens de Nossa Senhora, as mulheres concentraram-se todas na imagem da Virgem Maria. E dizer, tendo lá, ela tem tudo, não é? Nossa Senhora. Aparece criatura melhor que Nossa Senhora, não aparece. Eu não conheço. Pronto, as mulheres estão salvas e agora pode-se fazer delas o que se quiser. E as mulheres na Igreja, agora vocês vejam as coisas que discuti, mesmo agora quando houve esta nomeação dos cardeais, apareceu alguma mulher? Não apareceu. Mas porquê? Porque também a coisa também já estava dificultada. Porque já cardeais têm de ser primeiro bispos. Ora, elas nem padre, nem diácono, quanto mais bispo. Quer dizer, portanto, aí elas já estão. A direção da Igreja, as mulheres podem estar nas direções de tudo na sociedade, mas na Igreja, fala baixinho, está bem? Ora, vocês sabem que havia aqueles modelos, que foi depois bispo da Guarda, tinha esse, na minha terra distribuiu muito o modelo, que era o modelo do varão, da varunca e da varela. O varão manda ele e ela não. Varunca manda ela e ele nunca. E depois o modelo que vem de Nosso Senhor é de varela, manda ele e ela. Quer dizer a coisa. Mas, mesmo na Igreja não é assim. Na Igreja é o modelo varão. Mandam nós varões, elas não. Ora, as mulheres têm tido muita paciência, só que neste momento começam também a levantar a garimpa mesmo dentro da Igreja, a teologia feminista, a dizer isto, a dizer aquilo, depois, mas Nosso Senhor não ordenou mulheres nenhumas, também não sei quando é que Ele ordenou os homens, não é? Quer dizer, mas esquecem de uma coisa. A parte do laicado mais importante na Igreja é das mulheres. E isso está autorizado por Jesus. Como sabem, Jesus escolheu homens. Nunca acertou, nunca eram grandes espingardas. Ele mesmo andavam sempre à procura de taxas. Reparem bem no que está a acontecer com este Papa e o que acontecia com Jesus. Eles andavam sempre, Jesus a perguntar, o que é que andam a discutir entre vós? E tal, era, quem é que tem em primeiro lugar? Vai para primeiro-ministro, ministro adjunto, quem é? Está sempre a discutir. Sempre. Quando via uma coisa mal parada, com a crucifixão, cada um foi à sua vida, já tinha perdido bastante tempo, não é? As mulheres, o movimento é completamente às avessas. Começam primeiro por financiar um projeto de Jesus. Não é? Vem no Evangelho, que as mulheres se reuniam e financiavam o projeto de Jesus. E depois nunca pediram nada em troca. Nunca. Nos textos agora de Evangelho escritos por homens, espantoso, escritos por homens, elas nunca pediram nada em troca. E testemunharam a crucifixão e depois ainda foram ao sepulcro fazer as últimas homenagens
E o que é que Jesus lhe diz? E dizer aos meus irmãos que isto continua, tudo para a rua. Hein? Quer dizer, isto não acabou. As mulheres é que safaram o movimento cristão por vontade e império de Jesus Cristo. A gente esquece isto. O laicado católico, o laicado cristão, aqueles que não eram padres, nem nada, que os ministérios ainda vinham uma coisa muito longe, ali são as mulheres, as pregadoras do Evangelho. Elas é que vão converter os apóstolos, os discípulos. E isto é, a meu ver, a grande fronteira e a mais difícil. É mais difícil. Agora, este Papa tem uma vantagem em relação a todos os problemas, a vantagem dele é que ele é muito sagaz. Ele conhece muito bem a Igreja do Terceiro Mundo, mas também conhecia muito bem a Igreja aqui do Centro Europa. Também conhece as diferentes igrejas. E então, o que é que, a meu ver, e quando a gente fala do laicado, o Vaticano II tinha conseguido um documento colossal. Não é sobre os leigos, é muito mais radical, que é o documento sobre a Igreja. E na Igreja, o que é? Quem é a Igreja? São os convocados todos e convocadas por Jesus. Aqueles que se reconhecem em Jesus Cristo. Homens e mulheres, todos. E realiza-se aquela coisa do bispo Agostinho, que diz: convosco sou cristão, para vós sou bispo. Começa aí a ver aquela questão, a hierarquia na Igreja é uma hierarquia de serviços à comunidade. Mas é a comunidade toda que é responsável do Evangelho. É a comunidade toda que é responsável do futuro da Igreja, mas também da transformação do mundo. Ora, então o que é que o Papa fez? Um documento em que ataca de chofre aquilo em que ninguém quer falar. Ele mesmo evoca neste capítulo até já um manual muito bem feito, que há da doutrina social da Igreja. Eu não vou fazer compêndio de doutrina social da Igreja, está feito. Ele é muito bom e tudo isso, mas ele vai fazer uma outra coisa. O que é que ele vai fazer? E aqui acontece. Ele fala de uma igreja de saída. Quer dizer, aquilo que queriam mesmo que ele, ao fazer a reforma da Cúria, era que o Papa se interessasse só pela cozinha interna da Igreja. Estão a perceber? Ou como um bispo com a cozinha da Cúria diocesana. Não é isto. É toda a Igreja que é responsável pela alegria do Evangelho no mundo. Há uma forma de organizar o mundo que produz miseráveis, que produz pobres, que produz periferias de todo o género. Portanto, a Igreja sair, que é toda a Igreja, tem de começar a ver o mundo a partir de onde? A partir dos excluídos, a partir dos que não contam, a partir daquela linguagem que ele inventou dos sobrantes. São os velhos, são as crianças, são os jovens, aqueles que não são produtivos e que são excluídos. E ele começa a ver o mundo a partir da periferia. E agora, eu achei muita graça, ontem à noite dei-me ao trabalho de ver na internet como andam agora a trabalhar as periferias. Só sabem falar de periferias existenciais. Aquelas de que o Papa falou, porque ele não sabe nada de economia, ele diz que a economia mata, mas isso não, se fosse economista não dizia isso e tal. Mas ele teve a coragem que agora todos lhe agradecem. Agora muita gente lhe agradece, mesmo dos grandes economistas mundiais, e agradecem de ele dizer: este caminho não leva a nada, este caminho só leva à desgraça mundial. E ele agora mesmo, de uma das coisas que vai querer falar é também da ecologia. Quer dizer, damos cabo do mundo,
Estamos sempre a expulsar-nos do paraíso. Tínhamos um mundo que era uma beleza e fomos estragando. Agora, as pessoas dizem assim, mas o Papa devia falar assim das coisas, da sacristia, das coisas assim religiosas, de uma espiritualidade laical, de umas coisas assim que já estavam todas bem catalogadas, já sabia tudo muito bem o que era, e lá vamos nós ouvir mais uma chaladice do costume. Arrebentou com tudo. E porquê? O gênio dele, eu acho que é um problema de gênio, é o homem que perdeu os tabus. Quer dizer, havia coisas que não se tocava, não se fala desta maneira, não se fala daquela, era sempre tudo com pinças. Tocaram nas coisas todas com pinças. O problema não fica mal. Isso dizer uma coisa delas fica mal na boca de um padre, fica muito mal na boca de um bispo e na boca de um papa, nem pensar. Não é? Quer dizer, tudo que fica mal, a ele não se importa. E então, reparem que são coisas graves. Por exemplo, sobre a família, andava assim, nessas discussões todas, dos meios anticonceptivos, naturais, artificiais e tudo isso, ele está bem, há uma doutrina sobre isso. Diz ele, mas, em vez de então é necessário uma pastoral também familiar para uma procriação responsável, qual coisa? Sai-se com os coelhos. As famílias não são coelhos. De reprodução assim ao calhas. Não, tem de pensar. Mas, o dizer uma coisa destas, isto corre o mundo, corre todos os meios de comunicação e tudo isso. Dizer, alto lá, que há um problema. Depois as pessoas podem dizer, mas ele não trouxe doutrina nova e ele ainda não resolveu. É que ele não quer resolver nada sozinho. Ele quer tirar a pedra ao charco. Isso, depois as pessoas que peguem, que andem, que reflitam, que se reúnam. Isso é uma coisa. Depois, nós, meu Deus, nós temos em Portugal um país destruído. Um país que acabou. Não definitivamente, porque as coisas depois retomam-se sempre, não é? Mas vendeu-se tudo. Aquilo que estava a ser o país a nível, já não estava na periferia, que era a nível intelectual, que era a nível da investigação, que era a nível do ensino superior. Estávamos a um nível do que se fazia em todos os países de centros de investigação e em ligação com eles. Prémios que se recebiam, tudo lá. Não. Achas que dinheiro para isso não dá? Tem de ser dinheiro só para aquilo que vai dar lucro imediatamente. Resultado, vocês aqui querem mais? Imigrem. Não estão contentes? Imigrem. Estão a perceber? É expulsar as pessoas do seu próprio país, quer dizer, em todas as coisas. Ora, isto que é que faz? Faz um mundo, nós cá também, que é só, como é que é de dizer, a produzir periferias. Quando o Papa disse aquilo, muita gente se insurgiu. Saiu imediatamente um livro de um grande economista, da revisão mesmo da economia, o capitalismo no século XXI, de Piketty. Foi imediatamente por todo lado discutido porque era a explicação porque é que as desigualdades são cada vez maiores entre as pessoas. E 1% da humanidade tem mais de metade dos bens do mundo. Por que é que acontece isto? Começam agora os economistas também a dizer, realmente isto tem de se rever. E depois sai aquele livro, também agora já existe em português, os plutocratas. Mostrar o quê? Que hoje, em pouco tempo, se fazem fortunas colossais, em que até os ricos antigos já são riquinhos, coitados. Quer dizer, imediatamente todo um poder enorme que se concentra e que atira gerações. Nós dizemos só classe média, atira com as pessoas para fora. Ora, quem é que pode responder a isto? Não são os bispos, não são os padres, não são nada. É o conjunto da Igreja.
Mas os padres e os bispos e o Papa têm uma missão, têm um serviço a prestar. Então devem, em primeiro lugar, alertar. Isto não pode ser. Os papas nem os bispos nem têm a dizer como é que pode ser. Não têm que dar a dizer isto tem que ser desta e desta maneira. Não é um serviço técnico, a Igreja, e digo a hierarquia. Mas tem que dizer, isto não pode ser. Foi o grito da grande missão no século XVI, do Antão Montesinos, naquela comunidade dos dominicanos da Espanhola, em que ele sobe e diz, está bem. Aquela exploração toda dos índios, diz, estos não são nombres, e estes índios que morrem como tordos não são gente, não são seres humanos? Esta é a pergunta que o Papa agora faz, a nível mundial, porque agora há esta mundialização da economia, mundialização das sociedades. Então, aquilo que é, a meu ver, o grande grito do Papa é dizer, isto não pode ser, não tem que ser, isto não é fatal. É aquilo que também Jesus fazia, o cristianismo é antifatalista. Não é fatal, não tem que ser assim. A gente diz no Evangelho muitas vezes, aqueles milagres não podia fazer mais. Jesus também não fez uma substituição dos hospitais, não fez uma substituição da medicina, não fez uma substituição da ciência, mas lançou a pedra no charco e diz, isto não é inevitável, o mundo não tem que ser assim, o mundo pode ser de outra maneira. Isto é o método cristão. Dizer, e pelos frutos conhecereis a árvore. Esta árvore é podre e está a dar frutos podres. O melhor é arrancá-la. E é necessário outra coisa, outra plantação. Ora, o que este Papa está a fazer, o que é? Eu digo só isto. É uma convocatória da Igreja, mas é uma convocatória de toda a sociedade. Aquilo que João 23 tinha dito de homens de boa vontade, este é quase assim, com boa ou má vontade, façam as coisas. Quer dizer, é uma convocatória universal. E depois há uma responsabilidade interna da Igreja. Então começa a reforma. Então vem a reforma, mas é depois. E então ele faz aquele... Eu acho que se fosse cardeal punha-me a andar. Fez aquele requisitório das 15... É necessário ler aquilo. As 15 doenças do Vaticano. Aquilo é impressionante. Ele está ali na frente deles a dizer-lhes aquilo. Não pode ser. Mas é que a reforma da Cúria não é uma coisa pontual e um decreto e põe mais esta pessoa e põe aquelas pessoas também mudam e tudo isso. Não. Ele põe o que deve ser a Cúria. O que deve ser a Cúria, seja ela feita por estes ou por outros. E por isso mesmo ele agora, em relação a estes cardeais, eu dei-me riso cá em Portugal, era se íamos ter um cardeal ou não íamos ter, toda a discussão disto também como uma dignidade. E a primeira coisa do Papa, isto não é um prémio, isto não é um final de carreira, isto não é nada disso. E cuidado, que vão fazer uma festa. E façam a festa, os cristãos gostam muito de festas, e ainda somos pela alegria. Mas, cuidado, por não dar escândalo com isso. Porque se vos sobe à cabeça o poder, é pior do que tomar o pequeno almoço em jejum só com água ardente. Com grapa, como ele diz. Quer dizer, sobe-vos à cabeça como ao álcool, o poder. O sentido de dominação. Ora, então é que aí começa a reforma da Cúria. É a partir do espírito, porque a letra mata. O que é necessário é a renovação do espírito das pessoas. É evidente que ele tem de mudar pessoas, porque muitas delas já estavam organizadas contra ele, ainda continuam organizadas contra ele. Ele sabia isso, como dizia o outro. Simples que mais pombas, mas prudente que mais serpentes. Não. E então, isto é o que me parece, que quando nós falamos do laicado, a primeira coisa que nós tínhamos um laicado muito organizado, e eu acabo aqui. Foi uma coisa extraordinária. Desde os anos 30, quando foi organizada a banhação católica,
as pessoas saíam da catequese e depois era na pré-JOC, na JOC, na LOC, tudo por aí adiante, também nos estudantes, com a JEC, e depois tudo por aí adiante até à LUC, e depois outros na LEC ainda. Quer dizer, era realmente um cristianismo interessantíssimo, porque era de iniciação, de acompanhamento da vida toda. Esse mundo desapareceu nos anos 60 quase. Começaram depois muitos movimentos e coisas. Mas nós não temos hoje modelo assente que sirva para todos. Mas há um pulular de coisas espantosas na Igreja, mas agora é necessário uma coisa. Que também não sejam grupos de poder. Que também não sejam grupos de dizer assim, nós é que vamos ter mais importância na Igreja, que aqueles. E há muitos grupos que já não contabilizar armas, como dizia o outro. Já é que nós vamos ser mais importantes que aquele e aquele que aquele outro e tudo. Como antigamente nas ordens religiosas também, quais eram os mais importantes, as primeiras, e as segunda e as terceira. O que é que ele faz? De que espírito somos? De que espírito somos? Para todos. E então é a dinamização das famílias. As pessoas, agora, olhem como o homem é. As pessoas dizem, pronto, a família cristã, a gente tem um modelo, não é? Diz ele, não dá. Não dá porque já não está assim. E eu conto uma história que se passa comigo, o Papa já falou disso várias vezes. Quando eu fiquei assistente de uma equipe de casais, Frei Raimundo tinha morrido, e pediram-me que eu ia para essa equipe. Ainda não eram avós. E até gostavam sempre de andar a dizer de outros que tal, que separou-se, aquele separou-se, aquele este, aqueles vivem juntos, estavam sempre agora. É na própria equipe, nos seus filhos e tudo que está essa coisa toda. Então o que é que acontece? Acontece que é um fenómeno de desfuncionamento institucional na Igreja. E não é fazer o elogio, as pessoas dizem de viverem juntas, não é? Antes do matrimónio, de casamento. E eu agora estive sempre a pensar, mas os alentejanos já tinham encontrado a filosofia para isto, que é do gerúndio. As coisas não são ou deixam de ser, vão sendo. As coisas vão sendo. Um matrimónio, a sua própria natureza é ir sendo. O problema é quando é ir descendo. Mas é um processo. E uns vão se casar, outros não. Mas o problema é que qual é o sentido disto tudo? Se não tem sentido, o que é que acontecia? Antes do matrimónio não podia existir, era uma vergonha porque todos sabiam que andavam ali a fazer porcarias. Então agora, pronto, antes do casamento, depois do casamento. Esse mundo acabou. Então o que é agora? Então agora vale tudo? Se vale tudo não é gente moral, não é gente ética, não é gente cristã, não é nada, não vale tudo nada. Agora o que vale é o que se vai fazendo e descobrindo com a primeira graça de Deus, que é a caiximónia. A primeira graça de Deus que é, como diz o Papa, usar o raciocínio. Mas primeiro, diz ele, a realidade da vida, depois pensá-la e depois a graça do Espírito Santo, no meio disto tudo. Este tripé é fundamental. E depois, algo que se vai fazendo nas famílias. Reparem, agora há muitas igrejas em alguns países e tudo, a igreja doméstica funciona muito bem tudo isso. Mas na cultura ocidental não. A família estilhaçada. Então agora é necessário recomeçar tudo em culturas diferentes, em áreas culturais diferentes, em continentes diferentes, tudo. Só há um problema que é transversal, que é a opressão. Esses modelos, seja na Índia, seja na China. Na China até fizeram uma maravilha, que é o pior do comunismo e o pior do capitalismo. Juntaram aquilo, não pagam às pessoas, dá muito lucro. Agora, o problema é necessário agora ver tudo.
examinar tudo, segundo os países, mas há estas coisas que passam por todo lado. E então também, diz o Papa, saí também nesses meios novos agora que há de comunicação, mas para quê? Para revelar que somos amados. Eu creio que Jesus Cristo, mas isso será para a minha conversa da manhã com os padres, a única coisa que veio revelar é que somos amados. Não sei se recordam que no capítulo dos Apóstolos, quando manda 72 a evangelizar, os 10 não andavam a fazer grande coisa, e o que é que acontece? Eles vêm entusiasmadíssimos e tal. E ele diz, de facto correu bem, fantástico, correu bem, está no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, correu fantasticamente bem, foi ótimo. Mas alegrai-vos sobretudo porque os vossos nomes, quer dizer, a vossa vida está inscrita nos céus, quer dizer, no coração de Deus. Alegrai-vos. E depois diz o texto uma coisa muito engraçada, que ele mesmo diz, esta saiu-me boa. Porque diz que ele estremeceu no Espírito Santo de alegria. Séculos e séculos quiseram ouvir isto e não ouviram, ver isto e não ouviram. O quê? O que é que a Igreja tem a testemunhar ao mundo? No meio desta vergonha toda, somos amados. E a Igreja tem de testemunhar ao mundo que as pessoas, em todas as situações, são amadas e é transformar-se em pessoas que amam também os outros. E, portanto, saem. O amor faz sair para as periferias. Pronto, acabei, olha, pois. Tá bom.